Gente, estou muito feliz. Hoje quero começar essa live de uma maneira, de uma forma diferente. Estou muito feliz em ser contribuição. E hoje é um dia muito especial para mim, porque mais uma vez consegui quebrar crenças dentro do meu coração. E estou no segundo dia de jejum, completando 48 horas. E com muita clareza, com muita emoção também, muito equilíbrio, e eu fico muito feliz assim de atingir esse lugar tão sutil, mas de uma profundidade tão intensa que eu gostaria que todas as pessoas experienciassem esse lugar, né? E deixa eu baixar aqui um pouquinho essa música que tá um pouquinho mais alta, pra gente começar aqui. Pronto. E voltando a falar do jejum, eu precisava, assim, eu passei por dias desafiadores, né, algumas semanas bem desafiadoras, assim, internamente, e eu decidi fazer o jejum para voltar para o único lugar que importa, que é para dentro, né, e quando eu entro nesse estado do jejum, isso me faz, sim, ter mais clareza, ter mais equilíbrio, me traz mais conexão espiritual, essa conexão interior comigo mesmo, né? Com esse Deus que habita dentro de mim, com esse Deus que me impulsiona, que me faz ir pelos caminhos que eu preciso ir, né? Com mais propósito, com mais presença. E aí eu decidi vir fazer essa live hoje, né? Com o coração aberto, me colocando assim nesse lugarzinho tão profundo espiritualmente, tão conectada, e é muito emocionante para mim estar nesse lugar, né, de vir aqui e me posicionar, levar a informação. Às vezes a gente fica tanto na ansiedade do processo, do futuro, né, de como eu vou chegar lá, e a gente acaba não aproveitando as estações, né? E automaticamente a gente acaba deixando de olhar para o nosso propósito. Às vezes o seu propósito, às vezes não, né? Às vezes a gente cria expectativas que a nossa vida tem um propósito estrondoso, grandioso e com fogos de artifícios, mas não é bem assim que funciona, né? Às vezes acontece no sutil, na clareza, na presença, no agora, que é o único lugar que nós temos. E hoje eu vim aqui falar com você um pouquinho sobre a vida que você está vivendo, né? A vida que eu vivo hoje também é sustentada pelas histórias que eu conto para mim todos os dias. Então, entende a profundidade dessa frase? Quais as histórias que eu estou contando para mim todos os dias? Qual vida que eu mereço viver? Através das crenças, dos medos e dos traumas que eu carrego dentro de mim. E é muito importante a gente olhar para a nossa história com muita honra e respeito pelo que nós vivemos, porque o processo que nós passamos nos fez chegar até aqui, nos transformou nessa pessoa que nós somos hoje. Mas isso só acontece quando olhamos para a nossa história com respeito e trazemos para o momento agora, para o nosso estado de presença, o lugar mais importante, que é a autorresponsabilidade. Então, a história que você repete, ela cria a realidade que você sustenta. A sua vida, ela não vive apenas de fatos, ela vive da interpretação que você criou sobre esses fatos. Enquanto você ficar preso à identidade de dor, de culpa, de escassez, você vai continuar repetindo sempre a mesma realidade. E a mudança, ela só acontece quando você assume o seu próprio poder. Quando você para de esperar a salvação externa e passa a se responsabilizar pelo que você pensa, pelo que você sente, pelo que você escolhe alimentar dentro de si todos os dias, a partir do momento que você acorda. Então, eu estou aqui para te fazer um convite, para que você comece a pensar. Talvez o que você esteja mantendo aí dentro de você
Talvez tudo isso que você mantém, esses sentimentos que você mantém dentro de você, talvez esteja mantendo a sua dor de uma forma enraizada através das crenças, através de todas essas histórias. Mas as suas experiências não determinam o seu futuro. Tudo isso que você viveu não determina nada na sua vida, no hoje, no agora. Mas sim, a história que você continua contando para você mesmo sobre todas essas dores, sobre todos esses lugares que você não merece mais estar. E muitas pessoas, elas estão muito enraizadas nos traumas, nas crenças, nas suas feridas, e elas estão presas à identidade que elas construíram a partir disso. Enquanto essa identidade não for vista, não for acolhida e transformada, a sua vida ela vai continuar repetindo os mesmos cenários. Entende o quanto é importante nós procurarmos o autoconhecimento, assumirmos a autorresponsabilidade, entender que nós merecemos e ativar o nosso poder pessoal e parar de culpar o externo? É muito fácil a gente jogar a responsabilidade de tudo que acontece no outro e deixar de assumir a nossa responsabilidade. Porque está aqui uma pessoa que pode te falar com propriedade. Não que a minha verdade seja a verdade absoluta, mas sim que eu vivo isso. Então eu posso passar para vocês a minha experiência, o que dá certo para mim, né, e ser uma inspiração. Não quero que você leve ao pé da letra tudo que eu estou dizendo de uma forma generalista, mas sim trazendo para a sua consciência, para que você desperte aí dentro de você o seu poder. E para isso nós precisamos assumir a autorresponsabilidade. O que o outro faz com você está se manifestando por conta de tudo que você alimenta dentro de si. Então a vida assim é um espelho. O que você está alimentando dentro de você? A raiva, a mágoa, os ressentimentos. Está na hora de você parar de culpar o outro pela vida, por tudo que você está vivendo aí fora. Tudo isso é consequência do seu interior. E quando a gente assume a autorresponsabilidade, trazendo com clareza o que o outro faz para mim, ele está manifestando o que eu sou internamente, e olhando para esse lugarzinho e refletindo o que é essa história, o que é esse desafio externo, por que ele está acontecendo, por que ele está me colocando nesse lugar. Recentemente passei por desafios que me fizeram entrar nesse mais profundo, de começar a entender que o outro não me colocou nessa posição, mas sim que eu me coloquei nisso, porque as pessoas elas só fazem com a gente o que a gente permite. Então, se eu entender tudo com a consciência de que, entendendo que eu sou pura energia, que tudo que está acontecendo lá fora eu estou manifestando porque eu sou esse ser energético, e isso não é só um papinho espiritual, não, isso é científico. Você é feito do quê? Você é feito de átomos, elétrons, nêutrons, prótons. E aí, se você ir lá no mais profundo, você vai chegar na energia. Então, através de você, aí ao seu redor, existe um campo eletromagnético. Que tudo começa em você e tudo termina em você. Então, se eu não assumo essa autorresponsabilidade comigo, entendendo que se eu estou manifestando aquela situação lá fora, se o outro está fazendo isso, é porque o meu interior está refletindo. E eu não tento entender o que eu estou mantendo dentro de mim, porque tudo começa aí dentro da sua mente e se manifesta através da onde? Da sua emoção. Se eu não entendo a regra do jogo, eu deixo o meu barco à deriva. E eu entrego o meu poder pessoal para que o outro faça comigo o que ele bem entender. Entende a importância de você assumir as rédeas da sua vida? Tudo isso daqui é um teatro. Então as histórias que você está contando, que você é uma vítima, que você não consegue, que você não é merecedor, está fazendo com que você viva essa vida que você reclama todos os dias.
Então começa acordando todos os dias e contando uma nova história para você. Não é fácil para mim também ter esse diálogo interno. Eu consigo fazer isso todos os dias? Não. Tem dias que aquela sensação de vazio, ela aperta, ela me questiona. Só que então eu me acolho. Eu trago a minha presença, eu entro em estado de presença e procuro entender e nomear o que eu estou sentindo. Então, eu me acolho. Eu choro, se eu tiver que chorar, eu entro nesse lugar mais profundo, só que aí eu assumo a autorresponsabilidade, trazendo com clareza que a pessoa que eu decido ser hoje não merece estar nesse lugar, não merece entrar e ficar no buraco. Eu mereço o melhor, eu mereço, entende? É olhar no espelho e falar assim, eu mereço estar na plenitude, no equilíbrio, na luz. E aí eu tenho essa conversa interna e assumo a minha autorresponsabilidade. O que eu posso fazer neste momento para que eu saia dessa situação? Às vezes eu pego, passo pelo processo do acolhimento, mas aí eu entro naquela reflexão e eu falo, Ludmila, agora deixa a criança ferida, deixa a adolescente perdida no lugar dela e assuma a responsabilidade da mulher que você decide hoje ser todos os dias. Então, através desse diálogo interno, o que eu posso usar de ferramenta? Vou fazer uma caminhada, coloco a minha música, coloco um vídeo para me trazer mais, nesse lugar reflexivo, para que eu entenda e coloque as minhas emoções em equilíbrio, para que eu comece a voltar naquela história que eu decidi contar para mim todos os dias, de que eu vou acordar, que eu vou ter um lindo dia, que todas as coisas vão manifestar lá fora, porque eu mereço, porque eu sou Deus aqui na Terra, eu sou Deus manifestado aqui na Terra, e eu não acredito nesse Deus que está separado de mim. Entende como tudo está aqui, de braços abertos para que chegue até você, só que você está ali, sendo vítima da sua realidade, julgando que Deus está separado de você. E quando você assume esse poder pessoal de volta, ninguém faz com você o que você não permite. Então, qual é a história que você está contando todos os dias para você mesmo? Quais as dores que você carrega que você ainda não enfrentou, que você jogou aí debaixo do tapete, achando que se você não enfrentar, elas vão se resolver sozinhas? E não vão. Então, todos os dias, consciente e inconscientemente, nós criamos uma história para nós mesmos. A história de que nós somos rejeitados, insuficientes, abandonados, injustiçados, não merecedores, cansados e sem valor, ou a história que você é capaz, que você é digno, de que você é amado e responsável pela sua própria transformação. Entende? Qual é a história? Entende que o que eu colocar aqui na minha mente vai se manifestar? Volto a dizer, é fácil? Não. Mas através de hábitos, se essa história você contava para você repetidamente, todos os dias, você vai manifestar essa vida. Porque tudo isso, essa história, essa história de vida, ela gera interpretações. E essas interpretações, elas viram o quê? Crenças. E as crenças, elas moldam as suas emoções. E as suas emoções, elas sustentam as suas escolhas. E as escolhas, elas criam um resultado. E esses resultados, eles reforçam essa velha crença. Então, qual que é a crença que você vai manter aí dentro de você? Não é sobrecarregar a dor, mas não é sobre negar a dor de ninguém. Não é sobre dizer que você não viveu essa dor. Essa dor, essa história, essa crença, ela doeu, ela marcou, ela deixou sim registro. Mas existe uma diferença entre honrar a dor e construir uma nova, uma identidade inteira em volta dessa dor.
Então acolhe essa dor. Mas entenda também que essa dor, essa história, a partir do momento que você honra ela e olha para ela, ela se torna o quê? Um aprendizado. Se você não repete mais a mesma história. Porque essa dor, ela pode até ter te atravessado, mas ela não precisa continuar te definindo. Então assuma a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, quando eu digo, não é se culpar por tudo que aconteceu, é entender que você também talvez não tenha escolhido tudo aquilo, mas você pode escolher o que você pode fazer com tudo isso. Sem culpa, sem se julgar, sem se diminuir. Porque a culpa, ela paralisa. E a autorresponsabilidade, ela move. A culpa entrega o poder ao passado. E a autorresponsabilidade, ela te devolve o poder aqui no presente. Que é um momento, que é o único lugar que você determina qualquer coisa na sua vida. Enquanto eu culpo o externo, eu culpo o outro, eu terceirizo o meu poder. Enquanto eu espero alguém vir aqui fazer a minha parte, eu continuo esperando alguém me salvar, eu continuo dizendo para mim mesmo que eu não sou capaz. Mas quando eu assumo essa responsabilidade pela minha cura, pela minha consciência, pelas minhas escolhas, eu saio desse lugar de vítima e eu volto para o centro da minha vida. E sem o processo do autoconhecimento, ninguém consegue chegar nesse lugarzinho. Se você não sabe nem quem você é, qualquer caminho te serve. Se você não tem um direcionamento, qualquer caminho te serve. Então, esse processo do autoconhecimento é perceber a história que você repete todos os dias. É identificar a crença escolhida por trás desse padrão que você mantém aí. É observar o que você está alimentando emocionalmente e reconhecer como você se abandona. Perceber onde você está esperando aprovação, validação ou salvação. Ninguém vai te salvar, a não ser você mesmo. Ninguém vai te tirar do buraco. Por mais que as pessoas tentem te jogar a corda, se você não estiver disposto a segurá-la e assumir a sua responsabilidade em puxá-la, ninguém vai te tirar daí. Então se pergunte, qual que é a história que eu conto sobre mim todos os dias? O que eu acredito sobre o amor? O que eu acredito sobre o dinheiro? O que eu acredito sobre o meu valor? Onde eu estou me sabotando e chamando isso de destino? Onde eu estou repetindo o passado e chamando isso de realidade? Então assuma esse lugar, a sua autorresponsabilidade. Entenda que ninguém vai tirar você desse lugar a não ser você mesmo, assumindo a autorresponsabilidade. Entendendo que a vida que você está manifestando aí é consequência das suas escolhas internas. Então se ame mais. Assuma o seu poder pessoal de volta, para que você manifeste a vida que você merece. Cuide de você, cuide da sua saúde. Nós estamos na matéria. Como que eu estou cuidando aqui, do meu tempo? Todos os dias eu tenho uma rotina, né? Então, todos os dias eu acordo bem cedo, faço meu shot matinal, que aí eu coloco limão espremido, coloco própolis verde, coloco creatina, glutamina, vinagre de maçã orgânico. E, gente, não gosto de tomar, só que é um compromisso que eu fiz, né? É uma escolha que eu fiz todos os dias, porque eu sei do benefício para ir com isso para o meu corpo. Falei do jejum aqui no início, porque eu entendi como que o meu corpo funciona. E aí eu quero cada vez mais estar nesse lugar de saúde. Eu já passei pela doença, eu passei por um câncer. E eu entendi onde
Qual que é a história que eu vou contar? Só que assim, não tem como eu colher morango se eu tô plantando limão. Entende? Quais as escolhas que eu tô fazendo todos os dias para que eu tenha a vida que eu mereço? A vida de saúde, de prosperidade em todas as áreas da minha vida, porque prosperidade não é só dinheiro. Só que se eu estou fazendo escolhas erradas, se eu estou me alimentando de forma errada, cuidando disso daqui, porque a hora que essa máquina para, ferrou, é literalmente isso. Se eu não estou cuidando do lugar mais importante que é o meu corpo, a minha mente, o meu espírito, as coisas lá fora, elas viram uma bagunça que dificilmente a gente consegue sair dela. Então todos os dias eu assumo a autorresponsabilidade de ir lá, tomar o meu shotzinho, faço o meu jejum todos os dias de 18 horas, quebro o jejum de forma correta, e aí eu entro com a fibra e proteína. Procuro ter mais cuidado do que eu me alimento, não só pela boca, mas pelos olhos, pelos ouvidos, porque eu entendi como que eu funciono. E eu sei, se eu sei como eu funciono, eu sei jogar esse jogo tão difícil, tão árduo. Então qual é o autocuidado que você está tendo com você todos os dias? Atividade física. Eu entendi a importância disso, é este lugar que eu quero estar. Por mais que seja difícil, qual que é a história que eu conto para mim? Eu conto para mim a história de que se eu fizer as coisas certas, eu vou estar no lugar, eu vou colher o que eu estou plantando e eu vou estar no lugar que eu mereço. E eu mereço a saúde, eu mereço a abundância, eu mereço a prosperidade. Este é o autocuidado que eu todos os dias, internamente, tenho essa conversinha. Não é negociável. Eu não negocio isso, porque eu sei do benefício. E autocuidado não é só estética, é descanso, é um momento para si. Autocuidado é a forma como você se trata internamente todos os dias, o diálogo interno que você tem com você todos os dias. É o que você pensa quando ninguém está vendo, é o que você sente, é o que sente e você respeita o que sente. É o quanto você se respeita. É o quanto você para de se violentar com os pensamentos que você carrega aí dentro de você, de autodesvalorização. Todas as vezes que você insiste em relações que te ferem, você está dizendo sim para o outro e não para você. E aí você aceita as migalhas, acreditando que você não é capaz de sair disso, mas você é. Quando você faz uma escolha só, entendendo que você é a pessoa mais importante da sua vida e que você não tem como doar para o outro algo que não existe dentro de você. Se você não tem amor próprio, não é amor que você está doando ao outro. É o apego, é o ego falando mais alto. E não ouvir o que o seu coração está te dizendo todos os dias é um grande erro. Ignorar as suas emoções, sabotar os seus sonhos, é um grande erro com você mesmo. Porque tudo isso daqui vai passar um dia. E o que você está carregando dentro de si? Todas as vezes que você se abandona, você reforça a história de que você não merece ser cuidado. Muitas pessoas, elas dizem que elas merecem, né? Que elas querem o amor, que elas querem a prosperidade, que elas querem a abundância, a saúde, a paz. Mas ali no inconsciente, elas ainda estão comprometidas com a dor, com a culpa, com a lealdade ao sofrimento. E que a ideia de que receber é perigoso ou que ser feliz não ser aceita. Muitas pessoas elas querem crescer, mas carregam uma culpa imensa, intensa dentro de si por crescer. Acreditam que ser amadas, acredita que ser amada, né, mas que elas podem ser amadas, mas esse lugarzinho ele dói muito. Elas querem prosperar, mas se sentem indignas. Elas querem paz, mas estão acostumadas com o caos.
Você só sustenta na vida aquilo que você em algum nível acredita merecer. E o que você tem acreditado que você merece? O que você tem acreditado? Qual é a vida que você acredita que você merece? Qual é a história que você está contando para você todos os dias? Vira essa chavinha de consciência, ativando o seu poder pessoal de volta, esse lugar de merecimento, porque você sim merece. Eu não acredito em um Deus que vive dentro de nós, que faz a gente acreditar que um merece e o outro não. Somos todos frutos do mesmo lugar, da mesma fonte. Não é Deus que está te punindo aí com a vida que você está vivendo. São as suas escolhas. Deus é tão maravilhoso e incrível que Ele te dá o livre-arbítrio. Só que quais as escolhas que você tem feito na sua vida? Como você tem olhado? Como você tem se olhado aí no espelho? Todas as vezes que você diz não para você e sim para o outro, você pega o seu poder pessoal e entrega aqui, ó, de bandejas, de mão beijada ao outro. Existe um poder dentro de todos nós que foi esquecido. Quando eu digo esse poder pessoal, não estou falando de controle sobre todas as coisas, eu estou falando da capacidade de escolher a consciência com a qual eu vou viver, com a qual eu vou sentir, interpretar e responder à vida. Nós somos todos centelhas da criação. Há uma inteligência divina dentro de cada um de nós. Existe uma força criadora habitando dentro aí do seu corpo, dentro da sua mente, dentro da nossa consciência. Mas o problema é que você está desconectado desse poder. Porque ainda estão hipnotizados pela dor, pelo medo e pela velha identidade. Então, não espera ninguém vir te salvar desse lugar. Lembre-se de quem você é. Lembre de sair disso tudo com consciência. Para de viver no automático. E se pergunta o que você pode fazer agora, nesse momento presente. Porque a sua mente ela vai te levar para o passado e para o futuro sempre. E quando eu respiro e eu volto para a presença, eu sei o que fazer, eu sei como lidar com aquilo que está acontecendo agora. E aí, assumindo a autorresponsabilidade, eu determino o lugar que eu quero e mereço estar. Entenda que o externo é como um espelho. Literalmente é o espelho. Enquanto eu não olho para dentro e continuo achando que o problema está lá fora, no meu parceiro, no dinheiro, na família, no trabalho, no passado. Muitas vezes o externo, ele ainda reflete tudo aquilo que você está sustentando dentro de você. Não é sobre simplificar a vida. Não é culpabilizar quem sofre. É mostrar que existe uma relação entre estado interno e realidade vívida. Então, tudo isso que você está manifestando aí fora, o externo, muitas vezes ele denuncia aquilo que o interno ainda não foi capaz de transformar. Então, qual é a história que você tem contado para você todos os dias? E que tipo de realidade essa história aí que você está contando está criando? Então, eu te faço algumas perguntas agora. Quem você seria sem essa identidade de dor? Quem você ainda acredita que precisa sofrer para merecer? E que área da sua vida ainda você terceiriza o seu poder? E o que você, hoje, se você decidisse mudar hoje, aí dentro de você manifestaria lá fora? O que mudaria se você decidisse parar de esperar ser salvo por algo, por alguém? Então eu te pergunto,
O que mudaria aí na sua vida se hoje você decidisse parar de esperar alguém te salvar? A vida que você vive hoje combina com a consciência que você diz querer acessar? Então grava bem. Existe aí dentro de você uma história interna. E essa história, você precisa dar um basta nela. Essa história de dor, de crença e de trauma. Repetir essa história vai criar mais dessa realidade que você está vivendo. Então escolha qual que é a história que você vai contar e assuma a sua autorresponsabilidade, quebre esse ciclo. O autoconhecimento revela a raiz. O autocuidado sustenta a mudança. E o merecimento, ele abre espaço para você receber. E o poder pessoal devolve para você o centro da sua vida. Então, eu trago esse convite. Pare de contar a história para você de que você não merece. Pare de contar a história de que você não consegue. Escolha diferente. Escolha a vida que você merece. Existe uma vida muito maior te esperando. Mas ela talvez só possa ser acessada quando você parar de alimentar a história de que essa história que te mantém pequena. Então olhe para você com mais amor. Busque o autoconhecimento. Busque saber e se alinhar com esse Deus que existe aí dentro de você. Gratidão pelo seu tempo, pela sua presença. Sou muito feliz de vir aqui falar tudo isso, porque faz sentido para mim. Espero poder fazer sentido para você também. E gostaria de deixar um convite para que, se tudo isso fez sentido para você, você siga aqui, ó, nosso canal, compartilhe essa mensagem com alguém que você acredita também precisar ouvi-lo. Gratidão.